Então, a gente começa falando dos antidepressivos, é a primeira turma que eu vou falar de novos tratamentos mais novos, que já estão, inclusive, em prática ampla no Brasil. Então, lembrando que depressão é uma doença complexa, que tem vários tratamentos, mas que o tratamento farmacológico é um dos pilares, né, e que ele deve ser feito o mais individualizadamente possível, isso muda realmente o prognóstico da doença, né? Bom, eu trouxe esse gráfico, pessoal, reparem, né? É um gráfico que coloca a idade em anos, né? Durante a pandemia e antes da pandemia de Covid-19, de prevalência, né? De depressão e prevalência de ansiedade, mostrando que houve um aumento na prevalência de sintomas de depressão e de ansiedade em ambos os sexos na pandemia, coisas que a gente sabia, porque os fatores de risco se agruparam, e então isso ia acontecer, mas está aí suposto, a ciência tem que quantificar isso e mostrar, né? Outro tópico que eu queria trazer para vocês é acerca de depressão, né? E a gente vai falar das características diagnósticas adiante, mas que a depressão ela tem um impacto muito grande em outras doenças clínicas, né? Isso é importante também nesse grupo do PSI ter um médico, né? Junto com a equipe completa para manejar esses quadros, porque, por exemplo, um indivíduo que tem depressão, ele tem mais chance de desenvolver doenças clínicas. O indivíduo que tem depressão, ele tem mais chance de desenvolver outros transtornos mentais, né? E o tratamento de ambas merecem a referida importância, né? O indivíduo que tem, por exemplo, doença cardiovascular, ele deve tratar, porque assim vai melhorar o status clínico geral dele e isso impacta na melhora da depressão. Bem como tratando a depressão, ele pode ter mais insight e ânimo para tratar o problema clínico. Então, é algo importante também. Outra coisa, doenças cardiovasculares. Pessoal, eu podia falar de doenças gastroenterológicas, urológicas, mas falando das doenças cardiovasculares, os doentes que têm depressão, eles têm 3 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular. Daí a importância da atuação dos profissionais de saúde mental. Por isso que eu digo, verba em saúde mental é investimento. É investimento que a gente não sabe o quanto de desdobramento positivo, é muito maior do que a gente pode pensar. Porque você vê, pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, eles vão ter muito mais depressão. E se não tratar a depressão, os pacientes com insuficiência cardíaca, aquele paciente que, por exemplo, coração não bate, apanha, né? O coração está batendo fraco, uma fração de ejeção fraca, ele tem dispneia, falta de ar com pequenos esforços. Então, esses indivíduos com frequência deprimem. E muitas vezes até deixam de tomar as medicações dentro do contexto da depressão, piora, da medicação cardiológica, né? Piora o desfecho cardiovascular. E pacientes que sofrem infarto agudo do miocárdio, né, que é IAM, que é o ataque cardíaco, né, como se diz popularmente, o infarto, eles vão ter mais depressão. Então, eu trouxe para vocês que existem essas correlações, para além da formação dinâmica, que é importante, evidentemente, mas que esses eventos da vida, eles vão aumentando a chance de depressão, por exemplo, né? E então esse gráfico, esse slide demonstra isso, né? Desde o nosso desenvolvimento intraútero, se a mãe usou algum medicamento, se ela usou algumas substâncias que podem ser neurotóxicas, até o desenvolvimento e ativação ou não de respostas ao estresse, toda essa caminhada ela pode ser determinante nesse desfecho que é um evento de depressão. Então, muitas vezes nós da psi, né, ficamos pensando no repertório psicológico, na estrutura, que são importantes, mas existe um quê de biológico na depressão que é cada vez mais marcado, mais perceptível, seja causa ou consequência. Eu acredito que seja causa e consequência dos episódios depressivos. Então, mais um gráfico para mostrar um slide que estresses da vida, a gente chama isso de abuso, por exemplo, né? São fatores de risco, né, para depressão, eventos estressantes de maneira geral. Agora se fala de burnout, né? O burnout nada mais é do que um adoecimento cujo fator estressante genético principal é o trabalho, né? Outra coisa, os casamentos meio pegados aí, olha esse cara aí apanhando, tá vendo, coitado? Como é que não deprime? Vai ver, torce pro Bahia também, coitado, né? Uso de substâncias,
Pessoal, em depressão não é tão quantificado. Em esquizofrenia, a maconha é bem catalisadora do processo e piora os quadros clínicos. Mas, por exemplo, substâncias psicoativas, eu tenho visto muitas pessoas fazendo reposição hormonal com esses chips aí malucos aí que colocam cheio de estrogênio, deprimindo ou tendo alguma alteração comportamental inespecífica por conta de uso de substâncias indevidas. E, assim, tinha remédio para tratar hepatite, que desenvolvia depressão. O indivíduo tinha vida ótima, tinha hepatite, fazia o interferon, ficava deprimido. O primeiro remédio para depressão, na verdade, o primeiro remédio que mexia com o humor que foi observado chama-se reserpina. E se observava, na verdade, que ele deprimia as pessoas, né? Ele não foi um antidepressivo, foi um depressogênico, né? Eu dei uma aula para cardiologistas recentemente, até peguei uns slides, botei aqui, e eles me disseram isso, né? Que notavam, prescreviam a reserpina, então eram cardiologistas muito experientes, né? Porque a reserpina é da década de 70, e que prescreviam reserpina e que realmente os pacientes ficavam meio jururu, assim, quando não deprimiam, ficavam mais triste, pelo menos. Enfim, então tudo isso, doenças crônicas, aqui eu coloquei uma foto para lembrar da fibromialgia, são questões que podem estar relacionadas ao desenvolvimento da depressão. E o diagnóstico? Eu repito, nenhum psiquiatra trabalha com um manual preenchendo papelzinho assim para ver se a pessoa tem aqueles sintomas e vai ter o diagnóstico. A gente tem que pensar se aquela circunstância está impactando na parte física, nos relacionamentos interpessoais. E tópicos mais importantes dessa observação são a capacidade de experimentar o prazer, que a gente chama de hedonia, se esse indivíduo tem um prejuízo importante na hedonia, e o humor deprimido a maior parte do tempo. Lembrando que a pessoa viu no shopping, estava comprando feliz, normal, não estava eufórica, porque é o problema, normal, aí depois voltou para casa, então não está deprimida. É o humor deprimido a maior parte do tempo, está bem claro, né? Então, esses dois sintomas centrais tem que ter um deles. Então, reparem que, né, na visão dos manuais diagnósticos, é possível que o indivíduo esteja deprimido sem estar triste o tempo inteiro, né? Desde que tenha um prejuízo da capacidade de ter prazer. Está emagrecendo porque não tem mais prazer comendo, o trabalho que empolgava está sendo cada vez mais moroso. É muito comum nos homens, porque o homem não chora, que não se perceba, às vezes, o humor deprimido, e só o prejuízo da hedonia. Então, a gente já está autorizado a pensar que esse é um processo neurobiológico que vai ter um desfecho muito negativo. Então, um dos centrais, ou os dois centrais, se tiver os dois, basta 3 periféricos, se tiver um central, basta 4 periféricos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você fizer uma análise combinatória com esses sintomas, sei lá, dá mais de 70 tipos de depressão, só combinando sintomas, que ninguém faz isso para diagnosticar, o que mostra o quanto é uma doença complexa, né? Não é só tristeza, né? E fora essa ordem azul, que são sintomas que não são necessários para o diagnóstico, mas muito comumente estão. Sintoma somático, né? O paciente muitas vezes antes de deprimir está em tudo quanto é médico, uma dor do elevador, sobe, desce, vai para lá, vai para cá, aí ataca o estômago, aí não está enxergando direito, aí começa a cair cabelo, né? Peguei o livro de Krepin, mas eu tinha 1899, Krepin já falava que os indivíduos deprimidos perdiam cabelo. Que queda de cabelo é uma descoberta nova que tem a ver com estresse? Não. Krepin já falava antes da existência da tricologia, que é a ciência que estuda os cabelos, né? Pessoal, através de um processo estatístico específico, o Kendler ele trouxe a seguinte informação de maneira geral: que os adoecimentos por depressão têm uma importância genética de 1/3 e 2/3 epigenética. O que é isso? Das experiências que a gente vive durante a vida e de como isso influencia na expressão genética e na expressão fenotípica desse fenômeno chamado depressão. O que mostra a importância de psicoterapia, de atividade física, de boas relações, né? De tratar a ansiedade, ou seja, a depressão é um produto que não é pré-determinado pela genética. Então, tudo que perguntam assim para mim, Lucas, isso aí é genético? Tudo tem uma característica genética da vida. Tudo. O cara bateu o carro, pode ser genético? Pode ter um déficit de atenção subsindrômico, não seja doença. Tem um componente genético. Então, a depressão é a mesma coisa, mas não é determinante. Isso aqui é avaliando gêmeos idênticos. Então, ele pode chegar a essa conclusão que de pares de gêmeos, se fosse só genético, os dois vão deprimir. E depende da vida que cada um vai seguir, né? Então, para mostrar que o quanto estresses vividos durante a vida são gatilhos conscientes, inconscientes, enfim. Outra questão que é bastante importante
que a depressão ela tem o poder de mexer com substâncias do corpo. E substâncias do corpo, quando alteradas, elas podem favorecer o aparecimento de quadros de depressão. Veja nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. A temperatura, que não é uma substância, é um dado antropométrico, mas o cortisol, nós temos uma glândula suprarrenal que produz cortisol. Né? A gente acha que só tem corticoide fora, não. Nós produzimos nosso corticoide endógeno na dose correta, né? A maioria das vezes. Tem gente que tem doença de Cushing, aí produz muito corticoide, aí fica igual uma bolinha. Bom, então, olha só, esse é o ciclo do corticoide e o ciclo da melatonina. A gente tem um pico de melatonina à noite. Criança é ótimo nisso. Se a criança estiver num ambiente escuro, com tudo certinho, e não tiver problema de insônia, a hora que bate o sono é fatal. Assim, a criança já começa a ficar bamba, né? Porque é o organismo mais primitivo, ainda sem as influências dos plantões noturnos, das baladas, né? Que a gente não leva em conta aqui esse ciclo da melatonina. O indivíduo deprimido, se você dosar em vários horários do dia o cortisol e a melatonina e mensurar a temperatura, você vai ver que essa curva fisiológica ela é prejudicada, né? Então, existe essa repercussão que muitas vezes vai ser causa e consequência, como eu falei para vocês, do status de depressão biológico. Isso é muito importante se perceber. E, por exemplo, medicamentos que agem na melatonina podem ser, um dos tipos de medicamentos que podem ser usados no tratamento da depressão. Bom, depressão e transtorno bipolar, eles foram separados, assim, a meados do século XX, dos anos 1900. Até então, era uma coisa só. Para Emil Kraepelin, a gente vai falar, era psicose maníaco-depressiva, incluía depressões que a gente chamou de unipolares. Só que houve uma cisão nessa visão, né, por outros autores também de muita importância, e passou a se ver como doenças separadas, né? Enquanto a gente sabe, vocês vão ver na aula de transtorno bipolar, que muitas pessoas que têm um diagnóstico de depressão durante anos, depois vão acabar virando bipolares. Para finalizar esse slide, Duda, vem aqui agora, eu já te passo a bola. Então, transtorno bipolar, eles estão dentro dos transtornos do humor, né? Mas tem caminhos diferentes. Repare que a depressão a gente deve classificar se é uma depressão grave, se tem relação com transtorno disruptivo, desregulação do humor, uma depressão persistente. O que é isso? Aqui é distimia. Aquela pessoa que era de um jeito, aí depois de pelo menos 2 anos sendo adulto, ele passou a ficar mais aborrecido, jururu, etc. Independente se ele está, sei lá, sofrendo, mas ele está funcionando assim, está trazendo prejuízo. A gente chama de depressão persistente ou distimia. E outras classificações. Se ocorre no pós-parto, no período pré-menstrual, síndrome depressiva, né, que é transtorno disfórico pré-menstrual, que não é TPM. TPM é uma coisa fisiológica, é TDPM. É um transtorno que a mulher fica 7 a 10 dias sem trabalhar. Isso não pode ser considerado normal, a não ser que ela seja rica, né? Não precise, nem tenha anseio de crescimento pessoal, né? Mas aí isso tem que ser observado. E transtorno, a depressão pós-parto, por exemplo, tem tratamento específico para isso. No Brasil não dispomos ainda. Relacionado ao uso de substâncias e relacionado a condições médicas. São as especificações que desde o DSM-5 a gente deve fazer para classificar esse episódio de depressão. Diga, Duda. Desculpa, eu só quis terminar o raciocínio, porque Não, claro. estou ficando Isso tem velho. a ver com, com o slide passado. Em relação ao cortisol, porque o cortisol ele tem uma relação com o estresse, né? Sim, sim, sim. O cortisol é estresse, mas o estresse, né? A gente fala acidente e tal. Quando, por exemplo, tem um acidente de trânsito, o cortisol vai lá em cima. Isso tem a função fisiológica de talvez diminuir sangramento, provocar vasoconstrição, etc. Isso que é o estresse mais robusto relacionado ao cortisol. Esse estresse do dia a dia ainda é uma coisa pouco percebida. Porque, por exemplo, a pessoa está estressada, ela não dorme. Alterar a melatonina se comunica com o cortisol, vai impactar no cortisol. Então é muito mais o sono, né? Tanto é que você repõe melatonina para algumas pessoas que precisam, tem indicações específicas, diminui o cortisol da manhã. E ela pode estar estressada ainda. Então é um estresse enquanto um status de estresse, não esse estresse que a gente vê com os nossos pacientes no dia a dia. Estão estressados, Sim. ansiosos. Eu me lembrei disso por conta daquele exame da saliva para medir cortisol, que é relacionado ao estresse.
Eles pedem, mas na verdade a gente pede cortisol para ver 1000 coisas, assim. Supressão de cortisol com prednisona, uso de cortisol, para ver como é que está o ciclo do cortisol, se o ciclo está direito, né? É um exame, por exemplo, você pode estar muito bem, o cortisol está um pouco alto, mas está dentro do padrão, sabe? Não, ele não é preditivo, ninguém trata doença psiquiátrica pela dosagem do cortisol. Pelo contrário. Agora, o que oscila aqui, como eu te falei, é a curva, é o mais importante. Talvez a curva Sim, fosse um pouquinho mais baixa, a minha. No paciente deprimido, a curva do cortisol muda, né? Ele faz um pico maior, né, em determinado período, ele fica menos, uma queda mais abrupta também quando cai. entendi. Então, Obrigada, professor. é algo bastante complexo a relação de cortisol, daria. Bom, e os especificadores, vou passar brevemente. Se é o primeiro episódio depressivo, o choro está forte aqui. Se é, moderado, se é grave, aqui se tem sintomas ansiosos, sintomas mistos, sintomas atípicos. Tudo isso é interessante e fala a favor ou não de determinada característica de depressão. E isso, no primeiro episódio, é importante que a gente caracterize e vá evoluindo até para a escolha das medicações. Lembrando também que, antes de falar de remédio, eu preciso situar vocês, né? A depressão ela tem um grande espectro biológico, psicossocial, né, psicológico, melhor dizendo, social, e tem muita relação também com o estilo de vida, como a gente falou, que são os fatores epigenéticos, né? Então, cada questão dessa deve ser abordada. O tratamento farmacológico é mais interessante nas fases agudas, né? Diminui índice de suicídio e tudo, quando bem feito, evidentemente. Os tratamentos psicoterápicos, as questões sociais, informar para a família, o que é depressão, tudo isso faz parte do tratamento e vai diminuir, bem como as mudanças de estilo de vida, parar de fumar, parar de beber, né? Parar de fazer tudo, virar freira, brincadeira. Mas é importante. O indivíduo que, por exemplo, ele tem tendência à depressão, ele tem que ter mais cuidado com álcool, por exemplo, do que quem não tem, né? Ele tem que considerar suspender o álcool da vida dele. E por aí vai, né? Porque é uma coisa catastrófica, não é uma doença catastrófica. Bom, pessoal, existe uma teoria que é a teoria trimonoaminérgica. Vocês já viram falar, talvez, com outro nome. Que na depressão a gente deve melhorar o funcionamento de neurotransmissores. Essa teoria, ela veio depois dos antidepressivos. Não se sabia isso. Se sabia que o cara tomava aqueles remédios e melhorava, pelo menos em partes. Mas ele ficava mais ativo, podia ainda estar com sofrimento ali e tal, mais produtivo, né? Então, essa é uma teoria. Depois da teoria monoaminérgica, se notou que, na verdade, o importante era que os receptores fossem modulados, né? Que a quantidade de serotonina na fenda sináptica que tem entre os neurônios não valia muito a pena, não teria tanta graça se não houvesse uma mudança nos receptores. Eu não vou entrar aqui porque é um conhecimento prévio mais do curso de medicina, né? Mas entendam que mudou um pouco esse ponto de vista, que aqui, por exemplo, é uma célula, outra célula, os receptores, aqui no meio estão os neurotransmissores, e talvez a partir do momento que você aumenta o neurotransmissor, mudaria o receptor, e aí sim, aqui a comunicação com o núcleo celular, ele poderia ser melhor. Então essa é uma teoria, né? Teoria que até hoje faz sentido, né? Bom, esse gráfico é interessante, pessoal. Repare, o indivíduo aqui é um gráfico ilustrativo, né? Indivíduo deprimido, então ele é introduzido antidepressivo, demora 15 dias para fazer efeito, aquela velha história, para começar o efeito, na verdade, e pelo menos 15 dias, a informação certa, pelo menos 15 dias para começar o efeito, e não 15 dias para fazer efeito, como eu falei antes, não é informação plena, perfeita. Porque ele, no primeiro momento, ele aumenta o nível de neurotransmissores, né? Ele aumenta o só que a célula ainda está cheia de receptor, tá vendo aqui em cima? Aqui, ó. Aí esse se liga de vez ao neurotransmissor, isso pode fazer mal, deixar a pessoa agitada, né? Por isso que o ideal é começar com dose baixa, para que essa adaptação, quando os neurotransmissores começam a cair, tá vendo? Tem 4 aqui, perdão, receptores, aqui um, porque houve um aumento da eficácia de ligação pelo aumento dos neurotransmissores. Receptor de célula é simples, aumenta, diminui, ele é um recurso que a célula tem para manter-se ligada aos neurotransmissores. Então aqui se aumenta o neurotransmissor na fenda, diminui o neurotransmissor, aí o paciente tem efeitos positivos, tem
também efeitos negativos, mas tem efeitos do medicamento, né? Então, eu gostaria que vocês não tivessem aquela ideia de que aumenta a serotonina total, como se a gente fizesse um somatório de todas as serotoninas que tem no cérebro e aumentou. Não é isso. Ele organiza. Para botar mais aqui em rosinha a serotonina, ele bloqueia uma bomba que reciclava a serotonina para dentro da célula. Então, o que há é uma mudança do padrão. Se há um aumento do score total, não se sabe e nem tem importância, né? O que é uma mudança da concentração. Isso acontece com vários remédios, né? Com vários remédios. Bom, aqui é a curva de Kupfer, só para vocês terem ideia, com remédio, o que você pensa? O indivíduo tem que responder. Responder o quê? Ter alguma melhora de sintomas que são plausíveis e o remédio possa melhorar. Eu comecei a tomar esse remédio, eu estou gostando, está diminuindo as minhas espinhas. Não tem relação, né? Não vai considerar isso uma resposta. A resposta, por exemplo, o sono está melhor, uma diminuição da prevalência dos pensamentos de morte, diminuição de irritabilidade. Então ele respondeu, mas ele ainda está deprimido. A ideia sempre, pessoal, é que ele remita, que ele volte ao normal. E isso aqui até o segundo mês. Se ele respondeu aqui parcialmente no primeiro mês, aumenta a dosagem. Ou avalia ou aumenta a dosagem. Porque o objetivo tem que ser sempre a melhora plena. Por mais que às vezes esse objetivo ele seja muito fictício, porque o cenário não deixa acontecer uma melhora plena, né? O indivíduo tem recurso psicológico, ele nunca foi bom plenamente, vamos dizer assim, mas é um incentivo os psiquiatras não pararem no meio. Porque antigamente a teoria dizia para se respondeu manter a dose, aí ficava muita gente subsindrômica ainda. Tipo, tá dormindo nada, passou a dormir 4 horas, tá bom. Não, tem que dormir, se dormir 8, tem que dormir 8. É o que descansa, a neurobiologia dele funciona assim. E aí depois mantém a mesma medicação para evitar recaída, pelo menos por 9 meses a 1 ano, em se tratando de um primeiro episódio. Detalhe aqui, pessoal, é o problema que a gente vive, né? Aqui, se você deixa o remédio, diminui a probabilidade do indivíduo ter crise. Óbvio, se ele tiver um monte de problema aqui, o remédio não é perfeito. Nada é perfeito, né? Em medicina, em psicologia, nem terapia, que é bom demais, é perfeito, né? Se o executor não for bom, faz mais mal do que bem. Eu já vi muito paciente sair do centro de terapia e se matar. Eu falei, bom, mas abordou o negócio na hora errada, né? Falando assim, a grosso modo. A terapia é um negócio que muda a vida do indivíduo, né? Inclusive, para dar insight da importância desse manejo e da construção de recursos psicológicos e de estratégias psicológicas para lidar com os problemas, depois da melhora para evitar recaídas e depois seguir sem remédio, se for possível, né? Então, essa daí é a curva de Kupfer dos nossos objetivos no tratamento da depressão. Falando dos antidepressivos, vou falar brevemente, aí eu abro para as perguntas. Duda está com a mão levantada, Duda. Perdão, eu vi agora. Ou eu esqueci de abaixar, professor. Calma aí. Vai Desculpa. vai dar bursite aí no ombro, porque está com a mão levantada assim. Veja, aqui, pessoal, são os primeiros antidepressivos. Na verdade, não são exatamente os primeiros. Primeiros, juntos com esse aqui, que eu estou passando a setinha, foram os inibidores da MAO, que inibem uma enzima específica, e aí aumenta esses 3 neurotransmissores. Se observou a existência dessa possibilidade através de remédios para tuberculose, em que os pacientes melhoravam do humor, a isoniazida, que ainda hoje é usado no esquema HIP para tratar a tuberculose, e a iproniazida. A iproniazida era um tuberculostático, a tuberculose chegou a ser lançado para a depressão. Funcionava, mas era muito pesado. E o primeiro de todos foi a clomipramina, né? Não, perdão, a imipramina. O Roland Kuhn lançou a imipramina, né? Que tem esse monte de mecanismo de ação, multimodal. Só que esses remédios aqui tá a nortriptilina, que veio depois da mesma classe, e a famosíssima amitriptilina, são os tricíclicos. Olha, eles melhoram a serotonina, tá em roxinho aqui, a noradrenalina, mas eles têm outros efeitos. Então são remédios que têm um perfil de colateral um pouco maior, que às vezes a gente usa a nosso favor. Mas esse perfil de colateral limita que a gente chegue em doses eficazes. Eu vou mostrar para vocês no estudo que a amitriptilina é o antidepressivo, baseado nos estudos realizados até o presente momento, mais eficaz. Só que a continuidade é difícil por conta dos colaterais.
Então, o que a gente ganhou aqui com os seletivos? O primeiro deles foi a fluvoxamina, em 1983, e 88, 89 chegou no Brasil, e o mais badalado, a fluoxetina, cujo nome é Prozac. O primeiro nome é o Prozac, né? Investiu-se muito na propaganda, enfim. O que a gente ganha aqui? Eficácia não, mas ganha tolerabilidade. Então, facilitando assim os tratamentos de manutenção. Então, fluvoxamina foi o primeiro, depois vocês podem perguntar, eu falo acerca deles, paroxetina, sertralina, fluoxetina, por exemplo, sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram. Então, são 6 inibidores da recaptura de serotonina. Eles são diferentes entre si. E aí a gente fala nas perguntas, né? Bom, lançaram em seguida alguns seletivos para inibir a recaptura de serotonina e também de noradrenalina, que é um outro neurotransmissor importante. Então, ele faz a mesma coisa que os tricíclicos fazem, aqueles lá de trás, antigos, bons, mas de difícil manejo, todavia com um perfil de colateral bem melhor. Eles são a venlafaxina e a desvenlafaxina. Vou dizer para vocês, a desvenlafaxina, quando o indivíduo ele toma venlafaxina, depois de passar pelo fígado, parte dessa venlafaxina vai virar desvenlafaxina. Então, na venlafaxina tem desvenlafaxina, porque desativa uma molécula e vira outra, né? Depois eles purificaram e fizeram só a desvenla. Então é como se aqui fosse café com leite, aqui só o café, né? Desvenla até porque a desvenla ela é mais upgrade do que a venla, que é um pouco mais serotonérgica. Eu fiz maior aqui para poder... Então, esses são os duais. E outro também é a duloxetina, que eu gosto de chamar, para vocês não esquecerem, de dorloxetina. É uma das moléculas mais utilizadas para dor crônica, dores crônicas. A fibromialgia ela tem aprovação, osteoartrite de joelho. Óbvio que não é para o joelho cicatrizar, é pela dor, né? Então eu coloquei aqui, só para vocês terem ideia, dessa intéfase da depressão com as doenças clínicas, que é usado para ansiedade, os antidepressivos. Eu tenho quanto tempo? Eles botaram um aviso aqui, não me diz quanto tempo. Bom, e lombalgia, eu já usei duloxetina, falo para vocês, para lombalgia na pandemia, de tanto ficar sentado atendendo, e foi o que salvou a pátria, né? Até tomar as medidas, fisioterapia, pilates e tal. Então, olha só como a aprovação. Você pode usar para um indivíduo que tem osteoartrite de joelho e não está deprimido, pergunte aos ortopedistas, prescrevem muito, né? Porque às vezes prescrevem para bipolares, aí mora o perigo, né? Olha o consenso de fibromialgia. Amitriptilina, duloxetina, milnacipran, não tem no Brasil. Pregabalina, que aí não tem nessa aula, na aula de ansiedade. Mas drogas para comportamento, para problemas psiquiátricos, né? São utilizados no consenso de fibromialgia, que mostra a intéfase das coisas, né? Outros antidepressivos, eu vou passar brevemente, bupropiona, noradrenalina e dopamina, usado para antitabagismo, muitas vezes para perder peso, junto com a naltrexona. Mirtazapina, essa é uma medicação bastante interessante, bom antidepressivo, dá sono e engorda. Então, para o paciente que está fazendo quimioterapia, não está conseguindo dormir, perdendo peso, deprimido, cai bem. A trazodona é usada em dose baixa, que é o Donarém, Loredon e agora Sonic, que eu achei um nome bem ruimzinho que botaram. Sonic para o remédio que dá sono. Sonic para mim é um bichinho que corre que parece que está ligado na tomada, né? Enfim, a trazodona em dose baixa para sono e em dose alta para depressão, a partir de 150 mg. A agomelatina é uma droga que, de todas que a gente falou, não age aumentando monoamina. Ela age se ligando a receptores de melatonina. É um bom antidepressivo. Foi aprovada há 9 dias para transtorno de ansiedade generalizada. Primeira mão, falo para vocês. A agomelatina foi aprovada para ansiedade generalizada, ou seja, vai estar na bula. A vortioxetina é o último antidepressivo oral lançado. Eu falei aqui dos principais, né, na verdade, que dispomos e usamos na prática clínica. A vortioxetina é o Brintelix, ou Virtuoso, agora lançou esse similar com esse nome Virtuoso. Parece que a pessoa está vendo Vurto, né? Mas o pessoal não tem reclamado não, porque é mais barato que o Brintelix. Ele modula alguns receptores de serotonina, é agonista de um, antagonista de outro, e ainda aumenta a serotonina. Ele tem uma ação bastante complexa, mas é bastante interessante. Tem casos específicos que ele... Ó, basicamente, esse grupo aqui, ó. Esse grupo eu botei junto porque não impacta na função sexual. Quais que impactam? Os anteriores. Podem impactar. Podem impactar. Tem muita gente que toma e não tem problema nenhum. A maioria, inclusive.
Desse grupo, à exceção da mirtazapina, as drogas não têm relação com ganho de peso. Então, são duas coisas importantes na prática clínica. Remédio que não engorda e remédio que não brocha ou que não gera anorgasmia e qualquer coisa assim. Bom, estudos baseados em evidência. A gente falou da lógica, da plausibilidade biológica, do mecanismo de ação. Ainda tem tempo. Esse aqui é uma meta-análise do Cipriani, do grupo da Inglaterra, a melhor meta-análise que pelo menos eu li nos últimos tempos acerca de antidepressivos. E olha só, eficácia, qual que é a primeira aqui? Amitriptilina. Mas olha aqui, intolerabilidade, dropout, os indivíduos que abandonam o tratamento. Amitriptilina lá embaixo. Então a gente tem que buscar um equilíbrio dentro das características daquela pessoa em que ela não tenha interferência que leve ela a abandonar o tratamento. Por exemplo, eu tenho uma paciente que usa amitriptilina e ela está muito bem no abandono do tratamento, porque ela tem doença de Crohn e ela tinha perda fecal, ela tinha escape fecal dentro do contexto da doença. E a amitriptilina é uma droga constipante, que para ela foi legal, entendeu? Então, porque ela conseguiu formar um bolo fecal melhor com determinada dose e não ficou tendo escape, precisando uma moça de 30 e poucos anos saindo de fralda, né? Então, o colateral a gente pode usar. Mas, via de regra, é um dos poucos pacientes que eu uso, que eu trabalho, que usa amitriptilina, que no SUS a gente acaba usando muito, porque é o que tem. Então, todos eles aqui você percebe que podem ser bons ou ruins. Pessoal, nova teoria, a primeira turma que eu vou falar disso aqui, eu já venho dando aula há algum tempo sobre esse tipo de medicação, que são os remédios que agem em glutamato, né? O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. Depois da gente mexer com a serotonina, como falamos ali, com a noradrenalina e a dopamina, lá na frente os neurônios vão mudar o padrão de liberação e de ação do glutamato. E isso é uma das coisas que fazem também demorar um certo tempo. Hoje em dia, existem medicações que se ligam aos receptores AMPA de dopamina, de glutamato, que é um microneurotransmissor, e isso promove um aumento da formação de BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral, muito rapidamente, e aí o neurônio melhora a sua comunicabilidade entre eles. Qual que é a tradução disso? São medicações a aplicação é venosa, subcutânea ou nasal, e o efeito é imediato, né? E eles conseguiram 2 aprovações na Anvisa, o único que foi aprovado nasal, mas se usa muito o venoso e o subcutâneo off-label, né, sem autorização, mas funciona, pode ser usado só no ambiente de pesquisa. Então, a aprovação foi para depressão com ideação suicida e depressões resistentes ao tratamento. Ou seja, que você já fez 2 tratamentos, às vezes já colocou potencializador e nada. Gente, é bem interessante, o remédio, ele sabe, não é perfeito, né? Mas ele sabe para que veio e melhora muito, né? Então, em resumo, está aqui os receptores de glutamato se ligando, os neurotransmissores aos seus receptores, e a melhora desse efeito glutamatérgico se traduz como uma melhora do quadro de depressão. Refratária, né, resistente ao tratamento, ou com ideia de suicídio. Então, o indivíduo, o nasal, ele faz 1 ou 2 pumps por semana, 2 aplicações, durante, dependendo do protocolo, 2 meses, 1 mês ou 3 meses, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, depois de 3 episódios de depressão grave, a gente tem que considerar muito o uso de medicamento por mais tempo para prevenção, porque o risco de recaída aqui, se você avaliar até 15 anos, chega a 90%. Então, a recaída é algo catastrófico, né? Depois do primeiro episódio, depois de 1 ano de tratamento, você já pode avaliar, depender do cenário, a suspensão. A gente suspende remédio, acreditem. Isso eu já falei. Adolescentes e idosos têm respostas menores aos antidepressivos. Eu acho que haja criança e adolescente, haja vista a complexidade e a multifatorialidade do cenário dessas pessoas, seja na infância e adolescência, seja na idade adulta. Caminhando para o fim, muitas vezes a gente falou, muitas vezes na última aula, né, de 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios. Muitas vezes você começa um antidepressivo, se ele for bem tolerado e resposta parcial, aumenta a dose do antidepressivo.
Se não for bem tolerado, troca o antidepressivo. Ah, o paciente passou mal, não sentiu bem, não deu certo, né? A associação. Quando fazer associação? Se ele tiver resposta, tolerar bem e for suficiente, insuficiente a resposta, né? E uma segunda troca também, sem sucesso, a gente pode fazer associações. E quais são essas associações? A British Association Psychopharmacology. Quetiapina, que é antipsicótico, a gente falou semana passada, lítio, vamos falar semana que vem, e aripiprazol, para depressão unipolar, como potencializador. Segunda linha, olanzapina, T3, negócio de tireoide, mirtazapina, risperidona, L-metilfolato. E o segundo CAMET, né, Manual Canadense da Sociedade Mundial de Atenção Bipolar, quetiapina, risperidona, aripiprazol, né? E é isso, pessoal. Olha, ensaiei direitinho, não passei dos 45 minutos. E a gente tem um tempinho agora, mas eu acho mais interessante 1 minuto e 10 que a gente já comece e abra o vídeo novamente, né? Para não cortar. Interrompendo. Beleza. Beijo, pessoal. Vou mandar o link para a Beatriz e a gente volta para a discussão. Obrigado.